Boa noite a todos. Bom, conversando com o doutor Rodrigo Pimenta, a ideia não é uma análise muito profunda do artigo 9º. Como nós temos aqui uma plateia eclética, uma plateia que não é totalmente conhecedora do direito militar na sua profundidade, tem aqui alguns iniciantes, muito embora haja aqui também o pessoal que milita na área. Aproveito, doutor Wilson, para cumprimentar o Ministério Público, nosso Ministério Público brasileiro, uma satisfação também encontrá-lo aqui. A ideia foi só dar alguns pontos principais, uma lógica de raciocínio para o artigo 9º, e escolher alguns temas do artigo 9º que geram alguma polêmica e não tenho a pretensão de colocar uma pedra sobre o assunto, de encerrar a discussão. É apenas para instigá-los e dando alguns posicionamentos. Então, a demanda é uma apresentação da matéria, né? A ideia de introduzir essa lógica da tipicidade indireta que a gente vai discutir. E qual é a importância dessa matéria? Cada vez mais a matéria de direito militar, lato sensu falando, o direito penal militar, processual penal militar, vem sendo exigido em concurso. Se eu não me engano, até na OAB, já caíram algumas questões do crime doloso contra a vida, logo quando houve a mudança da Lei 9296, em 96. Mas, enfim, há, sim, um crescente, um progressivo interesse no direito militar, o que é muito profícuo, o que é muito bom para todos nós. Por exemplo, o concurso da Defensoria Pública da União, que está em vias de ser aberto, né? Cai direito penal militar e processual penal militar. Então, são matérias que ficaram alijadas do universo dos concursos, mas, aos poucos, ela vem voltando. MP do Distrito Federal, lá com o André Vinícius, ele coloca no edital lá o direito penal militar, né? Então, é sempre muito interessante ver essa evolução. E, claro, cada vez mais, o professor Jorge Sérgio Assis disse há pouco que, na época dele, primeiro cumpria a cadeia, depois recorria, não é isso? E eu discutia com ele esse assunto, falei, mas também o público mudou bastante. Eu que fui aluno cadete na década de 90, 92, 93, 94, e fui professor nos anos 2000 até 2013, no Barro Branco, é clara a mudança do aluno oficial. O aluno, na nossa época, não queria saber a cadeia, né, que a gente falava, a cadeia, era até um momento de confraternização, chama uma pizza e vamos cumprir a cadeia, né? Vamos chamar uma pizza. Só não podia proibir o entregador de levar pizza, mas pode deixar preso, né? Claro que isso gerava um trauma nas pessoas que conviviam conosco e não eram militares. Hoje eu estou detido. A pessoa olhava para você assim, deve ser um mau elemento, sem entender que aquilo fazia parte do dia a dia. Fui dar aula na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e aí os alunos já começavam a me perguntar, professor, capitão, cabe habeas corpus no licenciamento cassado? Né? Porque a lógica das academias é o seguinte, internato, né? E uma benesse do comandante é o licenciamento no final de semana. Quando ele faz alguma coisa errada, por exemplo, eu tive um LC, licenciamento cassado, por cavalo mal encilhado na academia, né? Meu cavalo estava lá encilhado, o picadeiro estava molhado, e ele começou a bater a anterior no picadeiro, gostou daquilo, começou a rolar e se sujou inteiro. O tenente passou, cavalo sujo e mal encilhado. Eu falei, mas, tenente, ele olhou para mim e falou, está sujo ou está limpo? Está sujo. Fiquei o final de semana. Isso não era uma punição, isso era a cassação de um benefício escolar, que era o licenciamento. E o aluno, na minha época, perguntava, cabe habeas corpus em LC? Eu falei, cabe. Cabe uma restrição. Aí eu começava a contra-argumentar com o cadete, dizendo, olha, tudo bem, mas se eu sou o comandante da academia, sabe o que eu faço? Eu corto a benesse. Se houver, assim, vários HCs contra o licenciamento cassado, não tem mais licenciamento, aí não tem o que caçar, aí não tem habeas corpus, né? Então, é assim, há uma evolução das coisas, O aluno, o cadete, eu tenho aqui alguns cadetes, né, são muito mais questionadores, ainda mais agora, com o curso de direito, ingressando no curso de formação de oficiais com direito. Isso é próprio, tem aspectos positivos e negativos, claro. Temos que conviver com essa nova realidade. Então, é sempre importante lembrar disso, que há uma discussão aqui, que eu não vou bater o martelo, que eu não vou realmente ser o dono da verdade, mas instigar essa discussão dentro dessa nova realidade do direito militar como um todo. Vamos lá.
brevemente, não vou me deter muito nisso aqui, eu gostaria de lembrar a todos, e aqueles que não sabem, que saibam a partir de agora, que o Código Penal Militar é um fóssil vivo. Quando nós estudamos a teoria do crime, a evolução, causalismo, o causalismo neoclássico ou neocantismo, né, o finalismo, e aí o funcionalismo, e aí teorias novas que vão surgindo, o Código Penal Militar, ele parou no tempo. Ele foi feito em 69, entrou em vigor em 1º de janeiro de 70, e o seu parâmetro de comparação era o natimorto Código de 69, o Código Penal Comum, Decreto-Lei 1004, que foi revogado, todos sabem dessa história, antes de entrar em vigor. Né? Mas por que ele é um fóssil? Porque ele não passou por aquela reforma da parte geral de 84 do Código Penal Comum. Então, existem discussões. No Código Penal Comum se discute até hoje, crime é fato típico, antijurídico e culpável, ou só fato típico e antijurídico? Não é isso? Teoria tripartite, teoria bipartida do conceito de crime, né? René Ariel Dotti, do Paraná, nosso conterrâneo, porque eu também sou de Maringá, no Paraná, como o professor Sérgio Cortella fala, eu sou VIP, vindo do interior do Paraná, de Maringá. Né? René Ariel Dotti tem uma teoria inovadora de conceito bipartido de crime, que o Damásio de Jesus espalhou pelo Brasil e até lá fora, mas até hoje, César Roberto Bittencourt, do Rio Grande do Sul, fala, olha, peraí, não foi isso que foi dito, que crime é só fato típico e antijurídico, a culpabilidade integra o conceito de crime. Tá? Essa discussão no CPM é inócua, porque o CPM não teve essa reforma da parte geral. Então, ele tem um conceito tripartite de crime. Agora, os operadores do direito penal militar, muitas vezes, por comodidade e até convicção doutrinária, digamos assim, abandonam o CPM e pegam a lógica do CP. Alguns por comodidade, outros por convicção, dizendo, olha, o código não tem conceito de crime expresso. Então, eu vou pegar a teoria que melhor condiz com o que eu penso. E aí, pega lá a teoria do dolo do Código Penal Comum, nós vamos discutir um pouquinho disso. Mas, a rigor, o Código Penal Militar é um instrumento penal de influência causalista neocantiana, né? Causalista neoclássico. E qual é a diferença? O fato típico é conduta humana, como o Código Penal Comum, voluntária, como o Código Penal Comum, comissiva ou omissiva, mas sem o dolo e a culpa analisados na conduta. Por isso que se fala causalismo. O que é conduta para o CPM? É a simples causação voluntária de um resultado. E não, como no Código Penal Comum, a conduta dolosa ou culposa humana. Por quê? Eu tenho provas disso. Se nós pegarmos o artigo 33 do Código Penal Militar, salvo engano é o 33, quando ele fala, considera-se o crime doloso e culposo, aquilo está na discussão de culpabilidade. É na culpabilidade que o dolo e a culpa são analisados no CPM. Isso leva a uma confusão de quem estuda direito muito grande, porque, afinal de contas, eu já posso matar a análise do crime, numa análise, né, ou num conceito analítico, que vai por eclusas, né? É bem interessante, crime é uma coisa só, mas para o operador do direito penal, ele faz por eclusas. Vamos ver primeiro o fato típico, dentro do fato típico, primeiro a conduta. Né? O Hans Welzel, na década de 30, o que ele fez? Ele não criou nenhuma categoria nova, mas ele, segundo a doutrina, ele rearranjou a casa do direito penal. O dolo e a culpa estavam na culpabilidade. Aí o Welzel disse assim, olha, mas espera aí, conduta não é simplesmente causar alguma coisa. Há de haver um quê a mais para ser conduta penalmente relevante. E aí ele fala, não, é o dolo e a culpa. É o dolo e a culpa. Eu tenho que colocar o dolo e a culpa dentro da conduta, porque assim eu posso avaliar, porque eu não posso punir alguém sem ter essa responsabilização subjetiva. Eu não posso punir alguém, por exemplo, né, que é louco. Eu não posso proibir, como dizia o Welzel, a neve que caia. Eu só posso ter controle pela aplicação da pena, afinal de contas, a pena é o quê? A pena é uma resposta penal que tem fundamentos e finalidades. Fundamento da pena, qual é? Aí se discute.
Finalidade, também se discute. Qual é a finalidade da pena? Ressocialização? As teorias absolutas, as teorias relativas, as teorias mistas ou ecléticas? Para alguns, lá o Kant, né, e o Hegel diziam que, numa teoria absoluta, a pena é realmente um sentido de justiça cumprido. Você fez, você recebe em troca. Então, no direito penal militar também, aliás, no direito penal comum, o Weltschel disse, olha, como é que eu vou, pela pena, acrescentar um processo educativo no autor do crime, se ele não tem capacidade de entender essa mensagem pedagógica da aplicação da pena? Ele falou, não, a conduta tem que ser. E ele dá um exemplo muito simples, que eu vou parafrasear, não sei nem se é esse exemplo exatamente. Mas, por exemplo, quer ver como o dolo e a culpa devem estar integrados ao estudo do fato típico? E é uma constatação interessante. Se vocês virem, se os senhores e as senhoras virem, numa sala de um hospital, alguém de avental, de jaleco branco, com estetoscópio no pescoço, e uma moça em posição ginecológica, e essa pessoa olhando as partes da mulher, você passa por aquela sala e fala, isto é crime, isto é nada, qual crime é, e etc. Qual é a resposta disso? Sabe por que não sabemos responder? Porque nós não sabemos o dolo do agente. De acordo com o dolo do agente, eu vou definir qual é o fato típico que eu estou trabalhando. Porque ali pode ser realmente um médico em exame ginecológico. Não pode? Pode. Pode ser alguém que fraudou, que, mediante uma fraude, teve lá um ato sexual. Pode ser um estuprador. Então, a intenção do agente, e eu acho isso muito interessante no finalismo, também vai definir qual é o fato típico que eu estou estudando. Então, foi realmente uma revolução. Tem um livro do Weltschel, Um Novo Sistema Penal. Quem não leu e está cursando, é da editora RT, e o tradutor é o Regis Prado, lá de Maringá, que fala essa mudança do direito. Mas, voltando ao Código Penal Militar, ele é causalista, ele não trabalha com essa realidade. Depois, o resultado, principalmente, é claro, tem o resultado jurídico, o resultado material, mas isso é muito, muito mais detectável nos crimes materiais, o liame de causalidade e a tipicidade. Não é isso que todos nós aprendemos na faculdade? É. E é aqui na tipicidade que entra a discussão do artigo 9º. Eu pus isso aqui para dizer onde é que eu vou trabalhar. Tipicidade para o CPM, não basta que eu olhe como regra na parte especial, vendo se aquele crime está tipificado. Eu careço de uma complementação da parte geral, e é aí que nós vamos entrar. Só para continuar a estrutura do crime, o ilícito, a antijuridicidade. Inaugurou-se com o neocantismo uma concepção material, né? E aí eu posso, com essa concepção não mais meramente formal, ter excludentes de ilicitude que não estão na lei, por exemplo, que é o consentimento do ofendido. Eu tenho um caso super interessante lá em Santa Maria, que é o seguinte, eu tenho lá, no trote militar, né? Está na hora já das instituições militares acabarem com o trote. É possível ter um trote, mas o trote solidário, olha, cada um que foi engajado como soldado do efetivo pronto, que dê 10% do seu salário para a PAI. Sei lá. Mas tem que acabar com esse trote físico. O que fizeram num quartel? Os soldados EV, efetivo variável, foram engajados, aproveitados no exército como EP, efetivo pronto. E aí tinham que passar por um rito de iniciação chamado pacote. E a porrada comia. Né? Resultado, um passou mal, foi para a enfermaria. Bastou isso para puxarem o liame, todo mundo, inquérito policial militar, e a denúncia, né? Eu ainda não decidi, e até nem é bom falar, porque o caso ainda está em andamento, mas eu estou lá preocupado. Veja só, se a pessoa se submetia ao pacote, o promovido, o engajado, a defesa pode vir com uma tese de consentimento do ofendido. Lesão corporal, né? Pequena, não teve lesão corporal na maioria, vermelhidão e etc. Mas aí eu pensei, se eu denunciar por violência contra inferior, porque eram cabos, eu tiro o bem jurídico, integridade corporal, e vou para outro bem jurídico. Entenderam? Eu posso denunciar por violência contra inferior com resultado de lesão corporal.
E aí eu complico a vida deles, e da defesa também. Né? Então, essa discussão do consentimento ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude se inaugura com o neocantismo, com a concepção mais robusta, substancial do que é a ilicitude, do que é a antijuridicidade. Né? As excludentes do CPM são quase as mesmas, então tem esta necessidade, com uma teoria diferenciadora, é bom que se diga isso, né? Então, mais um fóssil vivo do direito penal. Uma teoria que tem dois estados de necessidade. Um age na ilicitude, outro age na culpabilidade. Tem o estado de necessidade justificante e o exculpante. Artigo 43, se eu não me engano, e o 39, que é a segunda modalidade, que está na culpabilidade. Né? Mas aqui tem uma excludente que eu não coloquei, que é o uso da força pelo comandante para compelir subordinado a uma situação específica, praça de guerra e etc. Que, para mim, nada mais é que um estado de necessidade específico. Porque, diante da situação de risco a um bem jurídico, ele opta por outro bem jurídico para salvar e sacrifica outro. Usa violência no subordinado. Por isso que eu não acho que seja... É o parágrafo único do artigo 42, eu não acho que seja um excludente à parte. E aí a culpabilidade, o fato criminoso é também culpabilidade. Vejam por que o CPM há de ser um código com a concepção tripartite. Como eu disse, o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Tudo bem? Se eu disser que a culpabilidade não integra o conceito de crime, eu estou dizendo que para o CPM pode ter crime sem dolo e culpa, o que é um absurdo. Então, a concepção do CPM, ela é tripartite. Agora, o promotor, tem promotor que denuncia com base no CP, que fala que a culpabilidade não é... Eu digo promotor em geral, viu, gente? Não é do MPU, do MPE, mas promotor que entende assim, fala, não, vou aplicar o CP porque eu acho mais consentâneo com o Estado Democrático de Direito, porque eu mato a análise no primeiro momento do dolo e da culpa, já no fato típico, não tem que chegar até a culpabilidade. Mas, a rigor, num concurso específico para a área, eu tenho que conhecer essa concepção tripartite do Código. Na prática, a gente sabe muito bem que tem um mundo do ser e dever ser. Na prática, eu posso variar. Eu tenho promotores que são funcionalistas, que trabalham com a ideia, né, da imputação objetiva. Tudo bem. O Código, como eu disse, não tem conceito de crime. Crime não tem. Né? Mas ele trabalha com a lógica que foi impulsionante desse anteprojeto e depois do projeto. A culpabilidade, imputabilidade, o dolo e a culpa, e aqui tem uma diferença. O dolo do Código Penal Militar, por isso que é complicado, professor Jorge, falar em crime doloso contra a vida no CPM. O dolo no Código Penal Militar, ele tem 3 requisitos. Nós conhecemos como regra a teoria do dolo como 2 requisitos, cognição e vontade, não é isso? Me corrijam se eu estiver equivocado. Para ter dolo, eu preciso conhecer a situação fática, cognição, e preciso querer atingir o resultado ou assumir o risco de produzi-lo. Não é isso? Mas no CPM, ainda tem mais um. Há de haver a consciência da ilicitude, o dolus malus. Esse é o instrumento causalista. E como é que eu sei disso, professor Rodrigo? Pelo erro. O erro, de fato, no Código Penal Militar, não é culpável quem? E ali fala da exclusão do dolo. E a excludente putativa, a legítima defesa putativa, que tem lá cognição, vontade, mas não tem consciência da ilicitude, afasta o dolo também, pelo artigo 36 do Código Penal Militar, que é o erro de fato, por exemplo. Então, eu tenho essa estrutura no Código Penal Militar. E, claro, tem a exigibilidade de conduta diversa como elemento da culpabilidade. Mas, bem, o que eu queria dizer aqui rapidamente, porque nosso tempo também não é para ficar divagando. Onde é que nós vamos trabalhar com o artigo 9º? Nessa estrutura. Lá em cima, no fato típico, no último degrau. Tipicidade. É aí que está o artigo 9º. O artigo 9º não é matéria de culpabilidade, o artigo 9º não é matéria de antijuridicidade, é de tipicidade. Tipicidade imediata, indireta, o nome que se queira dar. Subsunção imediata, o nome que se dá é pouco importante. Bom, então, hoje, a questão discutida, como eu disse, está na tipicidade. E vamos lembrar bem o seguinte, isso eu aprendi, Coronel Pereira, com o Dr. Lauro Ribeiro Escobar, a quem rendo minhas homenagens também, e aproveito para cumprimentar os membros do Judiciário.
em uma palestra em 97, estou ficando velho também, lá na corregedoria, ele trouxe uma história simplesmente magnífica, que eu coloco no livro e cito o Dr. Lauro como referência. O leito de Procustos, ou de Procusto, né? Procustos na pronúncia clássica. Quem era Procusto? Era um saqueador da antiguidade clássica, que ficava nas estradas e roubava as pessoas. E ele levava essas pessoas para a sua cama. E o que ele fazia? Se a pessoa fosse maior que a cama, ele serrava e a pessoa morria. Se a pessoa fosse menor, ele esticava e a pessoa morria. Ou seja, a tarefa de subsunção, que é encaixar a conduta praticada ao tipo penal em abstrato, há de ser perfeita. Não pode ser o leito de Procustos. Isso é magnífico para a gente colocar ludicamente essa história da subsunção. Então, no artigo 9º, também, ou é ou não é crime militar. Com uma diferença. No Código Penal Comum, se não for crime, não é crime. No Código Penal Militar, se não for crime militar, pode ser crime comum. Pelo menos até aprovarem o projeto 2014. Né, que aí tudo pode ser crime militar. É isso? Então, veja, essa tarefa é importante conhecer o artigo 9º. Então, eu tenho que conhecer, e eu vou tentar também lembrar como é que é a estrutura desse artigo 9º. Primeiro, que o artigo 9º trata dos crimes militares em tempo de paz. Para a tipicidade indireta dos crimes militares em tempo de guerra, é o artigo 10. Nada a ver com o artigo 9º. Tá? E como é que funciona? E aqui eu vou ter uma discussão, não sei se é a visão do professor Jorge César de Assis, doutor Getúlio Correia, doutor Rodrigo, doutor Wilson, me corrijam aí. Que eu tive com o doutor Soel, meu companheiro lá, grande colega de procuradoria em Santa Maria. Na minha concepção, os incisos 1 e 2 são para militares da ativa do artigo 9º. E o inciso 3 para militares inativos e civis. O doutor Soel entende que não. Ele entende que o inciso 1, por falar qualquer que seja o agente, é também aplicável aos militares inativos e civis. E nós vamos chegar à consequência disso daqui a pouquinho. Não, já falo agora para não perder o bonde. A consequência é a seguinte: se eu disser que o inativo e o reformado e o reserva remunerada, hein? Reserva não remunerada, para mim é civil. Tá? Então, ele pode responder por crime militar? Sim, mas como um civil. Ah, como assim? Qual é a diferença? Simples. Um reserva remunerada pode responder por violência contra superior. Um reserva não remunerada não responde, porque se ele é civil, não tem superior. Então essa é a diferença. Alguns defendem que o reserva não remunerado tem posto e patente, por exemplo, né, e pode responder por esses crimes. Eu entendo que não. Só uma curiosidade para os militares de Santa Catarina e para os civis. Reserva e reforma também são conceitos equívocos. Reserva é o militar que se aposentou e, quando da reserva remunerada, pode ser revertido ao serviço ativo. Reserva não remunerada. Ele não se aposentou. Ele foi exonerado a pedido ou ex officio, por exemplo. Meu caso, do professor Jorge César de Assis. Nós somos capitães da reserva não remunerada do Paraná e de São Paulo. Nós somos militares. Se um tenente, se um cadete aqui chegar para mim e dizer, olha, você é um promotorzinho bem chinfrim, comete desacato a superior? Não, claro que não. Eu não sou capitão. Então, para que serve o título de capitão da reserva não remunerada? Me desculpem, até a brincadeira. Mas é um título honorífico, que só o tribunal pode cassar. É como ser sócio da Sociedade Esportiva Palmeiras, é dignificante. Né? Tem de 51, isso é controverso também. Mundial de 51. Então, assim, é algo que dignifica a pessoa, mas não que seja militar, para fins penais militares, por exemplo, para outros fins disciplinares. Né? Então, vejam, reserva remunerada pode ser revertido. Reserva não remunerada, não. O reformado não pode mais ser revertido. Quando é que o reserva remunerada pode voltar? Em algumas situações específicas previstas em lei, por aquela permissão constitucional que o professor Jorge César Assis disse. Inciso 10, parágrafo 3º, artigo 142 da Constituição Federal. É a lei específica que vai dizer isso. Por exemplo, em São Paulo tem uma coisa nova.
não sei se os cadetes sabem, em São Paulo não tem praça da reserva. Toda praça que se aposenta em São Paulo, reforma. Não tem hipótese de reversão ao serviço ativo. Decreto-Lei 260 de 70. É uma curiosidade. Então, isso que define é a lei estadual. Pois bem, então voltando, reserva, reformado e civil respondem pelo inciso 3. E por que só pelo inciso 3? Porque o inciso 3 tem alíneas que vão restringindo a prática de crime militar. Para que um inativo e um civil cometam crime militar, primeiro ponto, primeira condício sine qua non, ele tem que agredir a instituição militar. E aí se discute se isso tem que ser dolosamente ou basta agredir objetivamente. Vamos lá. É muita coisa, professor Rodrigo, mas eu vou tentar resumir aqui. Se eu disser que para o inativo basta que ele agrida a instituição objetivamente para cometer um crime militar, num acidente culposo de trânsito, em que ele bata e fira outro militar dentro do quartel, por exemplo, ele foi lá pegar o olerite no quartel e bateu e feriu outro militar da ativa em lugar sujeito à administração militar, eu estou dizendo que objetivamente ele lesou algum bem jurídico penal militar. Mas ele não queria fazer isso, foi culposo. Se eu disser que a concepção é subjetiva, é arraigada a teoria do dolo, ele tem que querer agredir a instituição militar. E essa é a minha teoria. Eu entendo que o inativo, o civil, só cometem crimes militares dolosos. Porque ele tem que ter a intenção de agredir a instituição militar com a qual ainda guarda vínculo. E essa visão não é de toda desprovida, não. O STF julga nesse sentido, por exemplo, em casos de militares da ativa, inclusive. Não só do inativo. Mas se para o da ativa é assim, muito mais para o inativo. Porque se o crime é a exceção, todos conhecem a subsidiariedade do direito penal, não é isso? O ilícito é uma linha contínua, mas o direito penal, subsidiariedade não, perdão, a fragmentariedade. O direito penal não é essa linha contínua, ele é fragmento. Não pode ser todo ilícito é crime. Coronel Pereira, me permita mais uma piada com o Corinthians, eu não resisto. Nem todo corintiano é criminoso, mas todo criminoso é corintiano. Tá? Então vamos pensar assim, nem todo ilícito é crime, mas todo crime é ilícito. Entenderam a relação de conteúdo, continente, de gênero e espécie? Tá? E dentro do crime, o direito penal militar é a exceção daquilo que já era exceção. Então o crime militar é excepcional. E dentro da exceção, o crime militar praticado por civil e por inativo é mais excepcional ainda. Essa é a lógica do direito penal militar. Ele não veio para pegar tudo. Não é essa a intenção. O doutor Soel e mais alguns colegas, o Fernando Teles, também meu amigo de concurso, ele defende o seguinte, não, é inciso 1, meu velho. Não precisa ter as alíneas do inciso 3 para o inativo cometer crime do inciso 1, discordo. Porque o inciso 3, ele fala assim, os crimes praticados por reserva, não fala remunerada, mas entende-se remunerada, reformada ou civil, quando praticados contra as instituições militares, assim compreendidos, tanto os do inciso 1 como os do inciso 2. Ou seja, o inciso 1, ele é aplicado aos inativos por permissão do inciso 3, e não diretamente. Então, tem que aplicar as alíneas do inciso 3 para o crime praticado por inativo do inciso 1. Mas vamos falar do inciso 1 e inciso 2, que é o principal. O que é um crime militar do inciso 1? O que alguns chamam de crimes propriamente militares, mas isso tem discussão, o professor Jorge César de Assis discute isso no livro dele de forma brilhante. As teorias, o professor Jorge Alberto Romeiro, saudoso Jorge Alberto Romeiro, também discutia isso. E aí tem as teorias, a teoria topográfica, eu pus nome. Quando a gente quer que uma teoria pegue, coloca um nome bonito. Teoria topográfica do crime. Eu coloquei no livro sem saber nem o que eu estava dizendo. Por que é topográfico isso? Porque é de acordo com a posição do crime. Eu lembrei das minhas aulas de artilharia, do Manual de Topografia do Artilheiro, lá em 1900 em Guaraná com rolha, e falei, teoria topográfica, vou por aqui. Tá? Então, alguns defendem que o crime propriamente militar é aquele que está previsto, portanto, o local, apenas no CPM, ou que está no CPM de maneira diversa da legislação penal comum. É o inciso 1. Para esses crimes, para o militar da ativa, friso,
porque para mim, para o inativo tem que passar pelo inciso 3, basta que eu preencha os elementos da parte especial. Então vamos lá, violência contra superior. Vamos dar um exemplo aqui. Militar da ativa encontra o seu superior, ele sabe que é superior, no shopping center. E fala, lá no quartel ele manda, mas aqui eu vou sová-lo. Né? E prega a surra no superior. Tem o superior dizendo, não, comigo não vai acontecer, porque antes ele vai para o chão. Né? Mas se acontecesse, tá? Isto é um crime militar sem que se averigue, sem que se faça averiguação, se foi em lugar sujeito à administração militar, se foi militar da ativa contra militar da ativa, porque isso está implícito no próprio tipo penal da parte especial. Então, o inciso 1, os crimes do inciso 1, que é a deserção, violência contra o superior, etc., eles se bastam na parte especial. Não carece, não há necessidade de que haja essa complementação pela parte geral. Está sendo claro isso aí? Tranquilo. Mas existem exceções que eu vou falar daqui a pouquinho. Tudo bem? Tem alguns crimes que só existem no CPM, mas que a própria parte especial manda complementar pelo artigo 9º, inciso 2. Não pelo inciso 1, porque não tem a linha. O inciso 1, minha gente, vem lá, ó. Crimes militares são esses. E não põe quando praticados, como o inciso 2, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos dar esse exemplo aqui, ó. Violação de recato. Talvez alguns não conheçam esse crime. Violar por processo técnico o recato alheio. Esse crime só tem no CPM. O NAT morto Código de 69 comum tinha, mas como não entrou em vigor, só tem no CPM. E aí, esse é o artigo 229, se eu não me engano, o artigo 230 ou 231 fala que esse crime só ocorre quando houver a condição da linha A do inciso 2 do artigo 9º, ou seja, só entre militar da ativa contra militar da ativa. Portanto, se um civil estiver no seu apartamento com uma câmera filmando a vizinha de biquíni, dentro do seu quarto, não na piscina, porque aí ela está em ato público, aí não tem violação de recato, não tem bem jurídico aviltado, mas ela está no seu quarto experimentando roupa íntima, e o cara capta aquilo com a câmera. Tá? Violação de recato. Mas os dois são civis. Não é crime militar isso aí. Agora, um militar da ativa faz a mesma coisa com outra militar da ativa, aconteceu em São Paulo. Um policial militar estava em São Paulo, lá, e ele teve a brilhante ideia, quero ver a policial feminina se trocando. Qual foi a ideia dele? Brilhante. Vou dar 2 exemplos. Os 2 são reais. Ele pegou a escala de serviço e viu lá, olha, fulana não vem hoje. E lá tinha aquele armário de fresta, sabe, para arejar. Ele teve a brilhante ideia, vou me trancar no armário dela antes do pessoal chegar. E vou ficar olhando. Só que parece, não sei por que ela foi ao quartel naquele dia. A escala tinha sido alterada. Dizem que foi uma cena cômica, né? Ela tentando abrir o armário e ele puxando para dentro. Ficou naquela cena. Quando abriu, estava lá o cidadão dentro do armário. Crime militar de violação de recato, sim ou não? Sim ou não? Não. Por que não? Porque não é por processo técnico. Olha a falha do tipo. Foi a olho nu. É verdade. Olha o leite de Procustos aí, ó. Ou é ou não é. O código fala processo técnico. Tem que ser uma câmera. Mas não é um processo técnico. Talvez uma destreza. Destreza. Um outro fez o seguinte, e esse talvez seja o caso que o Coronel Pereira se lembre. Ele pegou uma caixa de sapatos, se não me engano, fez um furo e pôs um celular para gravar as mulheres se trocando. Aí tem processo técnico. A policial bateu no armário, caiu. A caixa de sapato, acharam o celular, de quem é? Crime militar. Né? Então esse é o inciso 1, que, em regra, com raríssimas exceções, basta a parte especial. Gente, até aí, algum problema? Tudo tranquilo? Muito bem. As senhoras me desculpem, mas os exemplos mais engraçados que eu tenho envolvem ali a relação entre homem e mulher. Não é machismo, não é chauvinismo, não é sexismo, nenhum rótulo desse. São casos da vida concreta. Tá? Então, não quero ser aqui defensor de bandeira A ou bandeira B. São casos que aconteceram. Tá? Bom, e o inciso 2? Crimes que estão de forma idêntica no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. Quando praticados, aí vem as alíneas. Por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação ou assemelhado. Por militar em situação de atividade contra civil reformado reserva em lugar sujeito à administração militar. A linha B. A linha C. Por militar em serviço ou atuando em razão da função
qualquer que seja o lugar, contra civil, reformado ou reserva. A linha D, por militar em período de manobra ou exercício, contra civil, reformado ou reserva. E a linha E, por militar da ativa, contra a ordem administrativa militar ou contra o patrimônio sob administração militar. Essas são as alíneas do inciso 2. Os crimes que estão no Código Penal Comum e no Código Penal Militar de forma idêntica, só serão crimes militares quando preenchidos os elementos da parte especial plus as condições do inciso 2 do artigo 9º. Essa é a lógica da tipicidade indireta nesses crimes. Agora, não é tudo simples. Quem disser para os senhores e para as senhoras, olha, o artigo 9º é fácil, já desconfie. Não é fácil coisa nenhuma. Porque aí vem a interpretação. Não só a interpretação jurisprudencial, mas a interpretação literal até. O que é um assemelhado? O que é lugar sujeito à administração militar? Em serviço, se confunde com militar da ativa? Ou são situações diversas? E mais um detalhe interessante. Notem que a comparação não é feita, não deve ser feita com o atual Código Penal Comum. Por quê? Qual é a lógica do CPM? Em 69 surgiram dois códigos, um comum, um militar. Quando o legislador penal militar falou, compare com o Código Penal Comum, ele quis dizer, compare com o Código Penal de 69, o comum. Dou-lhes um exemplo, corrupção passiva. No Código Penal Militar, no Código Penal Comum, são 3 verbos nucleares. Quais são? Solicitar, receber ou aceitar promessa, não é isso? E no Código Penal Militar, qual é? Não. Exigir é a concussão. Receber ou aceitar, não tem o solicitar. Ah, então é crime do inciso 1, porque está diferente. Não. É do inciso 2, porque o natimorto Código de 69 tinha a mesmíssima redação, não tinha o solicitar. Então, para uma corrupção passiva ser crime militar, eu preciso das alíneas do inciso 2. Aí eu vou discutir, mas se o policial militar solicita, como é que eu faço? Aí tem duas posições, né? Uns dizem que é a concussão, porque, na verdade, quem solicita exige. Outros dizem, não, peraí, não é bem assim. Eu posso até pensar que o militar fardado, lá em São Paulo, do tático móvel noturno, né? Aquele camarada esguio, com olheira por trabalhar à noite, com bigode que parece que engoliu 2 andorinhas e deixou só as asas para fora. Vem até aqui o bigode do camarada. Né? Lá na represa de Guarapiranga, leva o cara para a represa e fala, ó, eu estou solicitando, se não quiser dar, tudo bem. Isso é uma exigência, óbvio. Mas e o bombeiro, num AVCB? Ele tem essa mesma força de exigir quando solicita, por exemplo? Não tem. Então, a teoria que mais me apraz é a teoria que até um colega de turma, que hoje é delegado federal, defende, que é o Onassis de Paula Faria, entendendo o seguinte, é fato atípico para o direito penal militar. É crime comum, paciência. Tá? A maioria entende que é concussão. A maioria entende que é concussão. Tá? Até para dizer, olha, a competência da justiça militar tem que ser, né, firmada. Mas a maioria entende. E outra coisa, cuidado, porque hoje eu comparo com o Código Penal Comum. E se eu fizer isso, eu tenho que ficar atento às alterações do Código Penal Comum que não alteram o Código Penal Militar. Caso do estupro. O estupro era idêntico no Código Penal Comum e no Código Penal Militar, e o atentado violento ao pudor. Em 2009, foi isso, né? Mudou. E aí, estupro foi para o inciso 1? Porque agora está diferente. Aí, lá em 2009, eu não tinha o que fazer, era aniversário da minha sogra, e eu não fui, obviamente, ao aniversário dela, né? Fiquei em casa e fiquei pensando, amanhã eu estou na corregedoria. E se me liga um tenente e fala assim, capitão, eu tenho aqui um caso de um camarada que estuprou a sogra. Os dois são civis. Como é crime do inciso 1 agora, porque mudou a legislação penal comum, não precisa ser militar contra militar, em lugar sujeito à administração militar. Eu perdi o parâmetro de restrição do artigo 9º, inciso 2. O que eu vou falar para esse camarada? Aí foi quando eu pensei e falei o seguinte, não, peraí, o estupro tem que ser comparado com a redação de 69 do Código Penal Comum. Então é do inciso 2. Então não importa se muda ou não a legislação penal comum e esquece de alterar o Código Penal Militar. O parâmetro de comparação numa mensagem teleológica do legislador é essa. O estupro é crime do inciso 2. Não é qualquer estupro que é crime militar.
é só o praticado de militar da ativa contra militar da ativa, etc, etc, etc. Tá? Gente, para ficar assim meio lúdico, meio gráfico, seria mais ou menos o seguinte, olha, duas esferas do crime comum e do crime militar, e tem lá um ponto de intersecção. Do lado direito de vocês aí, crimes militares que só existem no Código Penal Militar, artigo 9º, inciso 1. Do lado direito, crimes que só tem no Código Penal Comum, por enquanto, crime comum. E eu coloquei legislação penal comum, que é a expressão que o Código usa. Então, não é só o Código Penal Comum que é comparável. A lei de drogas também é comparável, por exemplo. Né? E aí, a zona de intersecção, crimes militares do inciso 2, quando o crime está nos dois universos de legislação, penal militar e penal comum. Dito isso, feita essa introdução da lógica, não é nem introdução, mas já caminhando, eu separei algumas coisas para a gente falar um pouquinho. Então, qual é o critério de configuração do crime militar? Como é bagunçado, tem vários critérios, ratione persone, ratione materie, ratione loci, ratione temporis, em período de manobra ou exercício. Tá? Então, a doutrina fala, o professor Jorge César de Assis fala isso também, que o crime é ratione legis. O que a lei diz que é crime militar, é o crime militar e ponto final. Tá? A leitura dos dispositivos eu já falei aqui, não preciso ler, mas vamos passar por 3 alíneas, A, B e C do inciso 2, para a gente encerrar. Só para falar de alguns pontos polêmicos. E a primeira delas é militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação. Primeiro, o assemelhado. Assemelhado é figura extinta no direito militar como um todo. Né? Existe um resquício do assemelhado, claro, no artigo 21 do Código Penal Militar. É o 21 ou é o 22, não me lembro mais. Tá? Que fala do conceito de assemelhado. Quem seria o assemelhado? É aquele que não é militar, mas está sujeito à disciplina militar. Tentaram dizer que o temporário em São Paulo era assemelhado, sem sucesso, não concordo. Né? Figura extinta lá no direito, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Outros falam, não, o agregado. Não, agregado é agregado, assemelhado é assemelhado. Tá? Célio Lobão fala que essa figura está extinta desde 1947. E eu concordo com ele. Agora, uma coisa interessante. O RDA, Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, ainda fala que estão sujeitos ao RD os assemelhados. Então, há um resquício. Agora, quem são os assemelhados para a aeronáutica? É aí que está a grande falha. Não define. E aí fala, são considerados assemelhados aqueles que o artigo 21 fala. Mas, espera aí, o artigo 21 fala que assemelhado tem que estar sujeito ao RD. Então, ele remete o conceito para o RD. E o RDA devolve para o artigo 21 e ninguém conceitua porcaria nenhuma, então não existe mais assemelhado. Tá bom? Então, ficamos militar da ativa contra militar da ativa, que não se confunde com militar de serviço. Militar em situação de atividade é igual ao militar da ativa, mas não é militar de serviço. Militar de serviço está na linha C e não na linha A. Essa é uma grande confusão que o STJ fez no começo. Ah, ele estava fora da função. Então não é militar da ativa contra militar da ativa. A linha A, basta que ambos sejam militares da ativa. Tá? Outra coisa que me incomoda muito, e eu estou promovendo, eu quero fazer uma discussão sobre isso, lá na Escola Superior, e ninguém me deixa fazer, professor Jorge, que é o militar das Forças Armadas contra o policial militar. Um é militar para o outro. Nós já discutimos isso por telefone ou por e-mail. O professor Jorge me confidenciou o seguinte, no começo, ele achava que um era militar para o outro. Me corrija se eu estiver equivocado. Depois ele mudou de ideia, ele entendeu que era diferente. E aí o STM mudou de posição, não foi isso? Na realidade, eu achava que os dois são militares. Eu achava que a competência é ser militar para militar. Então, o STM poderia julgar se o militar federal ou independente internacional. Depois, eu vi que era impossível. É impossível, o contrário é impossível. Por causa da tutela. Exatamente. Porque qual é o grande problema disso? Para mim, não são militares um para o outro, já adianto. E por que não são? Por várias razões. Pacto federativo, por exemplo. A Polícia Militar não é força subordinada ao Exército, ela é força auxiliar e reserva, como o professor Jorge disse agora há pouco. Não é subordinada. Então, para mim, cada macaco no seu galho, cada rei no seu baralho. Há militares estaduais e militares federais. Tanto é
que a disciplina é diferente. Inativação, ingresso e etc. dos militares federais, Estatuto dos Militares, da PM de São Paulo, Decreto-Lei 260 de 70. Né? O próprio crime doloso contra a vida de civil tem concepção diferente. Recentemente, o STM firmou a competência da Justiça Militar para processar e julgar militar federal no crime doloso contra a vida praticado contra civil no Complexo da Maré. Na estadual, por força constitucional hoje, não é possível. Então, são categorias diferentes. E mais ainda, no judiciário, tem o judiciário federal e o estadual. No legislativo, tem o legislativo federal e o estadual. Isso faz parte da autonomia político-administrativa dos estados. Por que só no executivo militar seria diferente? Se a Constituição não impõe isso. Já imaginaram, por exemplo, um deputado federal chegando na Assembleia Legislativa de Santa Catarina dizendo assim, olha, esse projeto é do meu interesse, eu vou presidir a votação. Sai de lá no cascudo. Aí não querem me convencer que se eu desacatar um major do Exército, isso será crime militar federal. Eu discordo. Um não é militar para o outro. Mas então por que eu tenho que prestar continência para o major do Exército sendo capitão? Vem essa pergunta sempre, não é? Por quê? Porque o seu R-Conte diz isso. O R-Conte da PM, por exemplo, é a I-21PM, Coronel Pereira, se eu não me engano. E ela assimila o R-Conte federal com algumas alterações. E fala assim, olha, quem tem direito à continência? Fala o R-Conte da PM, autonomia político-administrativa. Ela quis assim, os militares das Forças Armadas. Quando esse dispositivo for revogado, eles não têm mais direito à continência. É uma questão só de mero respeito. Até a bandeira nacional, que não é pessoa, tem direito à continência. O vice-governador, que não é militar, o governador, que não é militar, tem direito à continência. O fato de ter que prestar continência para alguém não diz que aquela pessoa é militar para mim. Estou sendo claro? Então, não me convence isso. E o grande problema foi o que o professor Jorge disse. É fácil. Se o sujeito ativo for um policial militar e o bem jurídico agredido for federal, fica fácil. Porque a Justiça Militar da União pode julgar um policial militar. Mas e o contrário? Se o agressor for um militar federal e o bem jurídico for estadual, a Justiça Militar Estadual não pode julgar aquele militar federal. Pode? Não. Ah, então vai para a Justiça Militar da União. Não, porque o bem jurídico é estadual. Não é objeto de tutela da Justiça Militar da União. É como antigamente o crime de caça, né? Tinha a súmula do STJ que se fosse em parque nacional era federal, se fosse em parque estadual era estadual, não tinha isso? Né? Por conta do bem jurídico. Então, não me convence. Para mim, não, mas ainda hoje há visões e pessoas assim com argumento de autoridade que entendem que um é militar para o outro. Deixo aqui para discussão futura. Bom, militares das Forças Auxiliares de unidades federativas diferentes, isso é quase que pacífico. Né? Então, o policial militar de São Paulo está passando férias lá no Rio de Janeiro. Né? De repente, chega um policial militar da Brigada Militar, um brigadiano, se desentende na fila do bondinho do Pão de Açúcar, e um sabendo até que o outro é militar, um para o outro, né, agride, provocando lesão corporal. Nesse caso, nós temos aí o crime militar, praticado pelo militar da Brigada, contra um militar do Estado de São Paulo, né, no Rio de Janeiro. Mistura tudo, né? A atribuição de apuração do inquérito, para mim, professor Jorge, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro, localidade. Competência de julgamento, súmula 78, Justiça Militar Estadual de origem do sujeito ativo, porque também a Justiça Militar Estadual, ela tem competência, isso está implícito na Constituição, para processar e julgar militares do Estado, do seu Estado, não de outro Estado, e também nos bens jurídicos daquele Estado, né, teoricamente. Então, isso não tem muita discussão. Ainda na linha A, é necessário conhecer a condição, e aí nós temos 3 posições que eu acho interessante. Posição A. Tudo bem, militar da ativa contra militar ativa é crime militar, mas é necessário conhecer a condição de militar do sujeito passivo para que isso se torne crime militar? Eu entendo que sim. A maioria dos meus colegas eu acho que entende que não fiz uma enquete ainda, mas existem 3 posições. Né?
nessa situação do militar da ativa, a linha A? Geralmente, os tribunais militares, eles entendem que é assim. Os tribunais militares, basta que seja militar da ativa contra militar da ativa, independentemente de conhecer a condição, para que o fato seja crime militar. Então, exemplo, policial militar fazendo bico de segurança num posto, né, atividade extra-corporação. Aliás, ontem ou anteontem foi morto um policial militar em São Paulo fazendo atividade extra-corporação num assalto. Já houve esse caso, ele está lá fazendo atividade extra-corporação, chega alguém para abastecer. E os dois armados, porque o que chegou para abastecer também é policial militar de folga. E aí ele levanta assim a camisa por algum motivo e ele vê a arma, o segurança vê a arma e fala, vão assaltar o posto. Saca a arma e reage ali. Os dois são da ativa, mas um não sabe da condição. Para mim é crime comum. Para mim é crime comum. Os tribunais militares, eles entendem que o crime é militar. Para a PM, eu recomendo que façam o IPM, que deixe essa discussão para o promotor e para o juiz. Né? A polícia judiciária tem que ser feita na minha concepção. Porque é uma discussão que não é pacífica, tem muita discussão. Tá? Então, é crime militar, para mim não é, e isso pela teoria do dolo. E eu não vou dar o exemplo do homicídio, que é rumoroso. Né? Eu vou dar a concepção da lesão corporal. Qual é a minha teoria? Teoria do dolo. O que é a teoria do dolo? Cognição e vontade, no mínimo, para o Código Penal Militar, ainda a consciência da ilicitude. Eu não posso, pelo direito penal do Estado Democrático de Direito, né, pelo direito penal do fato e não do autor, eu não posso responder por algo mais grave, se eu não contribuir para aquilo, pelo menos com dolo ou culpa, que seria a responsabilidade penal objetiva, que não se confunde com imputação objetiva, todos nós sabemos disso. Então, pensem numa briga de trânsito. Aí sai lá, hoje foi uma briga de trânsito que teve na ocorrência, não foi? Que o professor Jorge estava vendo lá pelas câmeras? Foi uma batida, tá? Então, pense numa briga de trânsito. Se um militar da ativa agride outro militar da ativa, e isto é crime militar, há um gravame para isso. Qual é o gravame? Por exemplo, não tem Lei 9.099. Não tem suspensão condicional do processo. Para alguns, não pode ser aplicada, se for condenado, não for suspenso o processo no final, não pode ser substituída a pena por pena restritiva de direito, porque não tem no CPM. Ou seja, o que eu quero dizer, responder por um crime militar é mais grave, na grande maioria dos casos, do que responder por um crime comum. Claro, o crime de drogas não, o tráfico de 5 a 15 na lei comum, no Código Penal Militar de 1 a 5. Né? Mas, regra geral... Então, como é que eu posso pegar alguém que não tinha o dolo de e empurrar para ele o pacote inteiro? Só porque ele tem uma condição de militar, isso é direito penal do autor para mim. Então, não concordo. Tá? Não concordo. Os tribunais superiores começaram indo além dessa minha visão. Não estou falando que me citaram, mas a visão deles era pior. Mesmo conhecendo a condição, eles confundiam a linha C com a linha A e entendiam que o crime era comum, porque ele não estava em serviço, por exemplo. Não estava no desempenho da sua função, nem atuando. Isso é confundir a letra A com a letra C do inciso 2. Tá? Felizmente, isso está mudando. Julgado recente agora, ó, lá de Santa Maria, ritual de magia negra. Né? Militar da ativa... de um quartel, lá de Santa Maria, premeditou um crime, convidou o cara para jantar, se eu não me engano, a história não está no acórdão, mas me contaram a história, e levou o camarada para ser sacrificado para ganhar poderes de magia negra. Tá? Assim ele executou seu plano. Na época, o promotor de justiça, que não é uma crítica, é a concepção dele, foi mais na linha dos tribunais. Olha, estava fora do quartel, não estava no desempenho da função, era uma bateção de atabaque, não tinha nada a ver com a missão policial militar, não tem bem jurídico penal militar aviltado, crime comum. E deu uma discussão com o juiz, isso discordou, foi para a Câmara, voltou, mandou denunciar, o Osmar denunciou, acabou denunciando, mas, enfim, o fato é que tinha um processo na Justiça Militar e um processo no Tribunal do Júri. E o STJ, recentemente, né,
colocando até precedente do Supremo Tribunal Federal, entendeu que não, que o crime era militar, e eu concordo. Porque, nesse caso, ele não só sabia, como ele queria matar outro militar. E ele tem que assumir as consequências do maior gravame. Em todo o seu pacote. Aí sim, tudo bem. O que eu não concordo é a pessoa não ter o dolo, não saber que é militar, responder por um crime militar nessas condições, na letra A. Pode responder por outra, letra B, letra C, mas pela letra A eu já discordo. Tá? Outra questão interessante. 3 minutos eu tenho, é isso? Vai explodir. Crime doloso contra a vida de civil é o caso. Contra a vida, na letra A, não tem essa discussão, só quando é contra civil que tem a discussão maior. Bom, só aparece para mim aqui. Eu pensei que estava aparecendo para todo mundo. Eu tenho 3 minutos e 19 segundos aqui. Vamos rapidinho. Só um detalhe, nessa questão de militar federal contra estadual, eu costumo perguntar para a plateia, para o senhor, para a senhora, militar federal é igual estadual e vice-versa? Eu não faço mais essa pergunta, sabe por quê? Eu estava numa aula, não vou dizer aonde, não vou dizer onde foi a aula, para não comprometer, e eu perguntei para uma pessoa, uma mulher, para a senhora, militar federal, estadual, são iguais? E aí toda a sala começou a dar risada, e eu não entendia por quê. Aí eu fiquei quieto, devo ter tocado em algum ponto sensível, e fui embora. Depois um outro aluno da sala veio falar comigo, sabe por que riram da cara do senhor? Eu falei, não sei. É porque ela namora um cadete da mãe e um cadete da polícia militar, então para ela é tudo igual. Foi esse o motivo. E ali eu quieto, senhoras, isso não é... Isso é caso prático, como eu vou contar um outro daqui a pouco. É verdade. Não é piada, isso foi caso concreto. Tá? A letra B tem a discussão de lugar sujeito à administração militar. Né? O problema, o Código não põe a definição de lugar sujeito à administração militar. Não põe. Não existe essa definição. E aí a doutrina começa a divagar em alguns critérios. Há critério de segurança. Há um militar do Exército que me escreveu um artigo, até cito no livro, que fala que a zona contígua ali do muro do quartel, a calçada, é lugar sujeito à administração militar por questões de segurança. Fica complicado, né? Então, por exemplo, tem crimes no Código Penal Militar, do inciso 1, o ato de libidinagem, que lugar sob administração militar não precisa da letra B, é elemento típico na parte especial. Praticar o militar, eu permiti que eles pratiquem ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar. Então eu fiquei pensando, não, se um policial militar der um malho lascivo no muro encostado à corregedoria, é crime militar. Se for na calçada do outro lado, é pecado porque é a casa do padre, mas não é crime militar. Então fica difícil, né, estabelecer um critério por isso. Mas tem essas posições. Para mim, tem que ter visibilidade, tem que estar cercado, com sentinela. Pode ser até temporário, um acampamento, acantonamento, mas tem que estar com sentinela guarnecido para dizer, opa, alto lá, quem vem lá, identifique-se. Por aqui não. Tá? O grande problema, a grande discussão aqui é o crime doloso contra a vida de civil, que pode acontecer na letra B, nós vamos deixar para falar tudo isso no final, mas também a viatura. Né? A viatura, eu ouso discordar dos que defendem o contrário. O Sérgio Lobão, por exemplo, fala que viatura é lugar sujeito à administração militar. Por que eu discordo? Porque, para mim, viatura, se não for algo amplo, que permita a pessoa morar ali, etc., como um navio, por exemplo, que não é viatura, mas é algo móvel. Né? Algo móvel que alguns... Tudo bem, imóvel, mas pela amplitude. Né? Não é lugar, é algo, é instrumento. Então, uma viatura pode ser objeto ou instrumento de crime militar, mas não lugar de crime militar. Então, se lá um policial militar da ativa pega um bloco baiano de 8 furos e começa a bater no capô da viatura da Polícia Militar, isso é crime militar pela letra E do inciso 2 do artigo 9º, né, porque foi praticado contra o patrimônio sob a administração militar. Então, a viatura foi objeto de crime militar. Por outro lado, se um militar da ativa tem raiva de um civil durante o serviço e decide atropelar esse civil para provocar lesão corporal, a viatura é instrumento de lugar sujeito, não um objeto. Mas lugar eu acho difícil, porque, por exemplo, aplicando a letra B, o militar da ativa encontra seu desafeto no meio da Praça da Sé, ele está de folga. Aí tem uma viatura da PM lá abandonada entre aspas, está sem guarnição. Aí ele fala, vou agredir esse civil dentro da viatura.
Se for na Praça da Sé, é crime comum. Se for dentro da viatura, é crime militar. Não. E quando é que eu tive que calar a boca em relação a isso? Quando o TJM, em 2005, Coronel Pereira, lançou um provimento para crimes de trânsito. E nos considerandos do TJM de São Paulo, considerando que, como decidiu o recurso nominado tal, viatura é lugar sujeito à administração militar. Eu falei para os concursantes que eu dava aula, ó, agora não tem mais discussão. Viatura, aqui em São Paulo, pelo menos, é lugar sob a administração militar. Está expresso no provimento do tribunal. Mas eu vou continuar discutindo isso. Tá? Isso gera confusões. Lá vem mais uma piada, que não é piada, é fato concreto. Eu estava dando aula, falei sobre isso. Para vocês, viatura é lugar sujeito à administração militar. Então, relação sexual dentro da viatura é crime militar. Aí uma aluna levantou a mão. E no capô da viatura? Né? Não precisa dizer que todo mundo olhou para ela, né? Falando assim, e aí? Me fale mais sobre isso. Né? Mas eu entendi a visão dela. Justamente naquela época, não sei se os senhores e as senhoras lembram, foram divulgadas algumas fotos de uma mulher, eu acho que era em Goiânia, que ela tinha uma fantasia de tirar foto seminua na viatura e ela debruçava sobre o capô da viatura, né? E com os policiais militares do lado, com armas, assim. Então, foi justamente naquela época. Então, a pergunta dela não foi uma pergunta lasciva, foi uma curiosidade realmente do fato que aconteceu. Gente, para não me alongar muito, a letra C, e vou já partir para o encerramento, militar em serviço ou atuando em razão da função. Eu vou até abandonar os slides para a gente ir mais rápido. O em razão da função teve um provimento da Corregedoria que afasta essa Corregedoria da PM de São Paulo, e eu achei bem interessante, que afasta essa condição de estar atuando em razão da função quando o policial militar estiver em atividade extracorporação ou quando ele for vítima do próprio ilícito que ele reagiu. Então, é muito óbvio isso. Quando eu estou fazendo uma segurança patrimonial, eu não estou ali em atuação da função policial militar. Então, eu não posso aderir à função policial militar estando no bico. Tá? Quando eu estou com o meu carro ali, na 9 de julho, por exemplo, e sou vítima de assalto e reajo ao assalto, eu não sou cidadão, eu não sou policial militar atuando para afastar a injusta agressão à sociedade paulista. Eu estou me defendendo. Então, não há adesão, né? Mas há situações complicadas. E se o assalto for na minha sogra, que está do meu lado, aderir ou não à função policial militar? Né? Tem situações limítrofes aí. Outra coisa importante da letra C é não confundir com in itinere. Porque a gente sabe muito bem que o conceito in itinere é um direito da infortunística, né, do trabalho. O militar que se acidenta no caminho do quartel para casa, de casa para o quartel, está em serviço. Este em serviço não vale para o direito penal militar. No caminho, se ele aderir à função, ele vai para a letra C. Mas o fato de estar em itinere não necessariamente o coloca em serviço para fins da letra C. É uma discussão importante. Outra discussão importante é em relação ao abandono de posto ou de serviço. Claro, se eu abandono o posto ou serviço e pratico outro crime na sequência, eu não tenho mais o liame com estar em serviço. Então, eu quero espancar minha sogra. Eu dou muito exemplo de sogra, e ela sabe disso, está gravando. Vou mostrar essa gravação para ela, inclusive, para ela ficar com mais raiva de mim ainda, mas eu falo isso para ela todo dia. Ela me manda piadas de sogra para eu falar em aula, viu? Então, ela é cúmplice. Mas se eu quero espancar minha sogra, eu sou policial militar. Estou no posto. Abandono o posto e vou lá e espanco minha sogra. Eu tenho 2 crimes. Abandono de posto e a lesão corporal. A lesão corporal não é crime militar, porque eu rompi o liame com o serviço. Ou então não respondo por abandono de posto. Escolha. É um crime comum e um crime militar. Isso é muito claro para mim. E o famigerado crime doloso contra a vida, não vou me alongar muito, só vou dizer o seguinte. Para mim ainda é crime militar. O inquérito tem que ser feito, na minha concepção, pela Polícia Militar, embora o STF já tenha dito que podem ser os 2 inquéritos, não há prejuízo. Eles vão ser reunidos na vara do júri. Tá? E eu vou mais longe. Eu tenho um professor que é promotor de justiça lá em São Paulo, e eu escrevi um artigo e mandei para ele. Falei, olha, professor Norberto, vê o que o senhor acha desse artigo. Porque eu defendo até que não só é crime militar, como a denúncia no tribunal do júri tinha que ser pelo 205 do CPM, não pelo 121 do Código Penal Comum. Explico.
Não há em nenhum lugar da legislação brasileira, Constituição ou Código Penal Militar, que diga não é crime militar ou crime doloso contra a vida de civil. Não tem. Fala de competência, é regra de competência e não regra de direito material. A 9299, parágrafo único. O crime doloso contra a vida de civil será julgado pela justiça comum. Fala que o crime deixou de ser militar? Não, isso é uma interpretação a fórceps para adequar o parágrafo único à norma constitucional, que não dizia nada disso. Tá? A Constituição compete à Justiça Militar Estadual. Bom, o 124 eu nem falo, né? Compete à Justiça Militar, não falo nem da União, Justiça Militar da União, implicitamente. Processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Ponto. Ali não tem nada. Então, o parágrafo único da Constituição, do Código Penal Militar no artigo 9º é inconstitucional para a Justiça Militar da União. É inconstitucional. Não há o que se discutir. Felizmente, o STM, às vezes, a gente não entende um pouco, né, professor Jorge? No começo, ele foi recalcitrante. Depois, houve alteração em 2011 do parágrafo único para incluir o tiro de abate. Aí o STM comemorou. Oba! Agora ampliou nossa competência. Mas como? Se já negavam o parágrafo único. Saiu no informativo do STM. Se vocês já não admitiam o parágrafo único, por que comemoram que o parágrafo único agora pôs um quinhão de competência para vocês? É inconstitucional e ponto. E agora, recentemente, como eu disse, esse caso da Maré, o STM disse, não é crime doloso contra a vida de civil, e a competência é nossa, da Justiça Militar da União. E eu concordo. No 125, parágrafo 4º, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei. Estabelece um universo, ressalvada a competência do júri. Então, eu tenho um universo chamado crime militar e eu extraio uma exceção da regra. Qual regra? De crime militar. Qual? O doloso contra a vida civil, aquele que vai para o júri. Se furto amanhã for para o júri, mudar, vai entrar na mesma exceção, né? Vai ter discussão, mas a Constituição fala crime doloso contra a vida de civil, que aí abarca só o homicídio e a instigação direta ou auxílio ao suicídio do Código Penal Militar. São crimes militares. E por que eu defendo que tem que ser o 205 do CPM no júri? Porque não há previsão de que o crime é comum. E mais ainda, é melhor para a defesa, minha gente. Sabe por que é melhor para a defesa? Porque eu tenho uma causa a menos de interrupção da prescrição. No Código Penal Comum, a pronúncia não interrompe a prescrição? Interrompe, não interrompe? Como no CPM não tem essa causa de interrupção, se fosse crime militar julgado pelo júri, eu teria uma causa a menos de interrupção da prescrição. Tá? Aliás, é interessante notar que a defesa não se deu conta disso. Tudo bem, isso é coisa rara, mas é uma coisa positiva para a defesa. Aí vamos dizer, mas como é que pode a justiça comum julgar crime militar? Primeiro que só a lei que é inconstitucional que fala justiça comum. A Constituição fala tribunal do júri. E aí alguns defendem que o tribunal do júri pode ser na justiça militar. Primeiro ponto é esse. Segundo, ainda que seja na justiça comum, qual é o problema de um crime militar ser julgado na justiça comum por força constitucional? Nenhum. Afinal de contas, nós já tivemos no passado o contrário. Crime comum julgado na justiça militar. O crime contra a segurança externa, a segurança nacional. A Lei de Segurança Nacional, no artigo 33, se não me engano, vigente até hoje, não foi recepcionada pelo artigo 109 da Constituição Federal. Porque, pela lei, esses crimes seriam julgados pela Justiça Militar Federal. Era uma justiça militar julgando um crime não militar. Por que não pode o inverso? De mais a mais, o Coronel Pereira sempre lembra desse exemplo. Os tribunais de justiça dos estados brasileiros, menos em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que tem tribunal de justiça militar, são tribunais comuns. E julgam apelações e recursos de crimes militares. Não é uma justiça comum julgando o crime militar? Qual é o problema disso? Tá? O fato é que a Polícia Militar tem que fincar a bandeira. Eu acho que o Ministério Público Militar tem que fincar a bandeira também, né? Por exemplo, promovendo o arquivamento na própria Justiça Militar, como se faz lá em São Paulo. Eu discordo um pouco, Coronel Pereira, do arquivamento, né, implícito, sem promoção do MP. Isso eu discordo, até por uma questão institucional.
Mas eu não vejo problema o que a primeira auditoria, pelo seu promotor, fazia no passado, do próprio promotor promover o arquivamento na Justiça Militar, quando há patente ou exclusão de ilicitude, por exemplo. Porque só vai para a Justiça Comum, para o Tribunal do Júri, melhor dizendo, quando for crime. E crime é fato típico, antijurídico e culpável. É uma definição. Agradeço imensamente a atenção de todos, e o e-mail está depois aí para qualquer discussão a respeito do assunto. Obrigado e até a próxima. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Viu?